Uma menina de 8 anos fez uma pergunta simples, mas que silenciou um evento lotado e levou Donald Trump a compartilhar uma história profundamente pessoal sobre fé, perda e redenção. O que aconteceu em seguida emocionou a todos. O salão da igreja em Shreveport, Louisiana, normalmente usado para encontros de confraternização e estudos bíblicos, estava repleto naquela noite. O som de cadeiras sendo arrastadas pelo chão encerado e murmúrios de conversa preenchia o ambiente. Mas naquela noite, o espaço tinha um ar diferente. Na frente da sala, Donald Trump se destacava. Sua presença era inconfundível, com o tom alaranjado de sua pele e os gestos característicos das mãos. Mas, ao contrário do que se esperava, ele parecia mais contido, como se percebesse o peso do momento. O público era uma mistura de famílias, aposentados e moradores locais curiosos para ouvi-lo. Entre eles, havia uma figura que se destacava, não pelo tamanho, mas pela intensidade silenciosa. Lily, uma menina de 8 anos, vestida com seu melhor traje de domingo, segurava com força uma Bíblia de couro antigo, herdada de sua falecida avó. As letras douradas na capa estavam desbotadas pelo tempo. Antes de saírem de casa, sua mãe lhe dissera: "Você pode perguntar, mas só se for corajosa o suficiente e se realmente quiser saber." Lily assentiu, seu coração disparado. Por semanas, ensaiou sua pergunta, rabiscando-a em seu caderno durante o recreio e repetindo-a para si mesma antes de dormir. Não era uma simples curiosidade infantil, mas algo que pesava em sua alma. Enquanto Trump discursava, abordando temas políticos, realizações e o futuro da América, a plateia reagia com aplausos discretos e acenos de cabeça. Mas a energia no ambiente era morna, nada comparado aos comícios vibrantes pelos quais ele era conhecido. Lily esperou, seus pequenos dedos apertando a Bíblia com força crescente. Quando finalmente abriram o espaço para perguntas, uma fila de adultos se formou rapidamente, ansiosos para questionar sobre políticas locais, decisões nacionais e até elogiar sua icônica gravata vermelha. Ela hesitou, encolhendo-se no assento, mas um leve empurrão de sua mãe lhe deu coragem. Levantou-se com as pernas trêmulas, sentindo o coração martelar tão alto que achou que todos poderiam ouvi-lo. A fila parecia interminável, mas, conforme avançava, o burburinho da sala diminuiu. As pessoas começaram a notar a pequena menina, segurando uma Bíblia grande demais para suas mãos. Murmúrios percorreram a multidão. Quando chegou sua vez, Trump olhou para baixo e sua expressão suavizou momentaneamente. "E qual é a sua pergunta, jovem dama?" perguntou ele, com um tom surpreendentemente gentil. Lily engoliu em seco, apertando ainda mais sua Bíblia. Então, com uma voz que tremia, mas não se quebrava, fez a pergunta que ecoava em seu coração há meses. "Senhor Trump, o que Deus significa para você?" O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Olhares se alternavam entre Lily e Trump. A pergunta pesava sobre todos como uma força tangível. Trump, conhecido por suas respostas rápidas, não falou de imediato. Ele olhou para a menina, depois, para a Bíblia em suas mãos, e algo em seu semblante mudou. O ar na sala pareceu se adensar, como se todos prendessem a respiração. Era incomum vê-lo hesitar. Para um homem que construiu sua carreira em respostas afiadas e confiança inabalável, aquela pausa era inesperada. Seu olhar voltou-se para Lily e, por um instante, seu habitual ar de bravata deu lugar a algo mais suave. Finalmente, ele ergueu, levemente a mão, como se buscasse equilíbrio, e apoiou-se no púlpito. "Essa é uma grande pergunta", começou ele, sua voz mais baixa e firme do que o normal. "E não é uma resposta que eu sempre tive." A confissão surpreendeu muitos. Trump, conhecido por sua confiança inabalável, estava admitindo incerteza diante de uma plateia. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade", continuou, "tinha muitas perguntas sobre Deus. Meus pais me levavam à igreja todo domingo. Eu ficava sentado nos bancos, olhando para os vitrais, me perguntando se Deus realmente me ouvia." Ele fez uma pausa, analisando as expressões da plateia. Seus dedos tamborilavam levemente no púlpito. "Meu pai costumava me dizer", prosseguiu, "que a fé é como uma escada. Você sobe degrau por degrau e às vezes sente medo de cair, mas continua subindo, porque há algo lá no alto que vale a pena alcançar." A plateia riu levemente, aliviando a tensão, mas Lily não sorriu.
Seus olhos permaneceram fixos nele, esperando a verdadeira resposta. Trump inclinou-se um pouco para a frente, sua voz suavizando ainda mais. Conforme fui crescendo, a vida me trouxe muitos desafios, perdas, fracassos, momentos em que não sabia se conseguiria continuar. Nesses momentos, nem sempre senti que Deus estava comigo. Às vezes fiquei com raiva dele. Outras vezes achei que ele havia desistido de mim. O salão estava absorto. Não era o discurso ensaiado que muitos esperavam ouvir. Mas vou lhe dizer algo, disse Trump, sua voz ganhando força. Mesmo nos meus piores momentos, quando pensei que estava sozinho, percebi que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre acreditar que, mesmo sem ver o quadro completo, há um propósito, algo maior acontecendo. Ele voltou a olhar para Lily, cujo aperto na Bíblia havia relaxado. Seus olhos brilhavam sob a luz fluorescente. E para mim, Deus é esse propósito, disse ele devagar. Ele é o lembrete de que, mesmo quando caímos, mesmo quando falhamos, ainda não terminamos. Ele é quem nos diz para continuar subindo a escada, mesmo quando sentimos que ela pode quebrar. A menina piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Mas, à medida que as palavras dele ecoavam no ar, sua emoção transbordou. Uma única lágrima deslizou por seu rosto. A multidão começou a murmurar baixinho, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. Lily apertou sua Bíblia contra o peito, seus ombros tremendo. Mas não era tristeza. Trump percebeu sua reação e deu um passo à frente, sua postura mais serena do que nunca. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Lily. Ela respondeu com a voz quase sumindo. É um nome lindo, disse ele, esboçando um leve sorriso. Sabe, Lily, às vezes as perguntas mais simples são as mais difíceis de responder, e às vezes, essas perguntas nos lembram do que realmente importa. Lily assentiu, os olhos ainda cheios de lágrimas. Minha avó dizia isso também, murmurou. Ela dizia que Deus sempre está ouvindo, mesmo quando não o escutamos. O semblante de Trump mudou novamente. Houve algo indescritível em sua expressão, uma mistura de admiração e compreensão. Ele respirou fundo e voltou-se para a multidão. Essa garotinha fez uma pergunta que muitos adultos têm medo de fazer, disse ele. O que Deus significa para nós? Não é uma questão fácil, porque nos obriga a olhar para dentro, a enfrentar nossos medos, dúvidas e falhas. O salão permaneceu imóvel, absorvendo suas palavras. Naquele momento, Lily não era apenas uma menina segurando uma Bíblia. Ela era um símbolo de algo muito maior. Sua coragem transformou um evento político comum em uma reflexão profunda sobre fé e humanidade.